Continuando o trabalho da nossa apostila, vamos falar um pouquinho agora sobre, dentro do conceito de economia, dentro do conceito de mercado, a questão das épocas e a sociedade. Então é importante a gente perceber, primeiro, que independente da época onde aconteçam determinados assuntos econômicos, nós vamos ter toda uma orientação trabalhando em relação à economia e à concepção de política. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos os gregos que dominavam outros grupos e esses grupos eram assimilados no seu dia a dia na forma daquilo que eles possuíam. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Grécia tivesse invadido uma outra região e dessa região eles percebessem que haviam determinados produtos que lhe interessassem. Esse material era recolhido, levado para a Grécia e em seguida toda a comunidade grega participava desses benefícios. De que forma? Todo aquele material arrecadado era distribuído, era orientado para participar da economia na Grécia. Hoje nós temos mudanças, nós vivemos num mundo globalizado. Por exemplo, nós temos a questão hoje que envolve a moeda. Então, por exemplo, as pessoas vivem no seu dia a dia, compram, vendem através da moeda. Cada país tem sua moeda, só que nós temos dentro do mercado algumas moedas mais valorizadas e outras menos valorizadas. Hoje no mundo o dólar é uma das moedas que se alinham em relação aos outros países e cada país vai produzir economicamente de acordo com os valores do dólar hoje no mundo. Nós temos alguns grupos, por exemplo, que estão alheios a essa situação. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de nativos indígenas que vivem no meio da Amazônia, que para se chegar lá, por exemplo, você precisa passar pelo menos 4, 5, 6 dias de barco para poder chegar nesse local. É um lugar muito distante, ou seja, você vai ter uma dificuldade muito grande para chegar lá. Vamos imaginar que esse grupo tem algum problema e precise comprar, por exemplo, alguns elementos, algum material para uso dentro da aldeia. Esse transcurso de tempo vai fazer com que eles, quando vêm na cidade, comprem o material e já levem uma certa quantidade para que você faça uso no seu dia a dia. Vamos pensar o seguinte: será que num grupo de aldeia indígena existe questão econômica? Se a gente pensar em relação à questão de moeda, dinheiro, vai ser meio difícil. Algumas até hoje existem aldeias, por exemplo, que vivem dentro das cidades, aldeias indígenas que estão dentro de uma cidade. Possivelmente essas aldeias vão ter sim algumas orientações, algum trabalho direcionado para a economia local. Mas se eu pegar, por exemplo, essa aldeia que está lá longe, afastada, que não tem quase contato com o nosso mundo, possivelmente eles vão ter outro tipo de relação que não é econômica. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: quando eu quero comer, por exemplo, um pão, normalmente eu saio da minha casa, vou até a padaria, escolho o pão que eu quero, que o padeiro já preparou, que está à venda para todos, escolho o pão, pago com meu dinheiro, volto para casa e vou me alimentar do pão que eu escolhi. Será que na vida indígena acontece dessa forma? Não. Então, por exemplo, quando o nativo indígena acorda pela manhã, ele vai tomar o seu café da manhã, que para nós é café da manhã, mas para ele vai ter outro nome. Ele vai fazer o seguinte: ou vai pescar,
ou vai caçar, ou de alguma forma vai buscar um alimento próximo da onde ele mora, numa árvore frutífera, por exemplo, e vai trazer o alimento para sua casa. Para ele pegar, por exemplo, um peixe no rio, ele vai ter que pescar. E como que ele vai fazer isso? Vai comprar o anzol? Não, ele vai produzir todo este material. Ou seja, numa aldeia indígena, as pessoas produzem aquilo que eles precisam consumir. Por exemplo, tem alguns grupos indígenas onde as pessoas, quando estão dentro do grupo, cada um participa de alguma atividade diferenciada. Por exemplo, em algumas tribos, os homens cuidam da caça, enquanto as mulheres cuidam da plantação, enquanto talvez alguns mais velhos, mais idosos, vão cuidar da parte espiritual daquela comunidade. Ou seja, cada um vai crescer, vai desenvolver as suas habilidades dentro da comunidade. E mais, isso de acordo com as necessidades. Então vamos imaginar que nasceu um novo integrante nessa aldeia indígena. Possivelmente ele vai ser integrado nessa aldeia de forma que a cada dia ele possa crescer e aprender a exercer aquilo que vai servir para toda a comunidade. Então, se ele vai ser um grande caçador, desde pequenininho, os pais, a aldeia, todo o grupo vai ajudá-lo para que ele possa aprender a caçar, para que ele possa aprender a sair pela manhã e saber aonde ele vai encontrar os animais para caça, que tipo de arma que ele vai usar, ou seja, aos poucos ele vai aprendendo como ser um índio e como ser um caçador naquela aldeia. Da mesma forma, se ele for um pescador, se ele for cuidar do artesanato, ou seja, toda essa orientação ele vai ter aos poucos. Na verdade, na nossa sociedade, a gente aprende as coisas meio que ao contrário, né? Normalmente, quando nós nascemos, enquanto somos crianças, vamos nos desenvolvendo. Aos poucos nós olhamos para os nossos pais, para os nossos amigos, e aí nós vamos nos identificando com algumas coisas e vamos criando certas resistências para outras. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho um casal que tem um filho e normalmente esse casal, eles têm o hábito, por exemplo, de no final de semana pelo menos, fazerem leitura de jornal, revista. Possivelmente essa criancinha que nasceu nessa casa vai crescer, vai naturalmente aprender esse hábito da leitura. É lógico que há casos, por exemplo, que às vezes ninguém na família tem interesse e aquela pessoa desenvolve essa aptidão. Não é comum, mas pode acontecer também. O que nós temos que entender? Primeiro, que tudo aquilo que nós aprendemos pelo hábito, né? Isso é muito importante. Então hoje nós estamos aqui na nossa aula, desenvolvendo o conteúdo, e esse conteúdo diz respeito à nossa profissão. Então, se eu quero, por exemplo, aprender mais, me desenvolver mais, como que eu tenho que fazer? Aprender. Como que eu vou ser um bom administrador se eu não sei administrar? Como que eu vou ser um bom técnico de vendas se eu não conheço muito bem essa área? Se eu não conheço muito bem o que fazer, como trabalhar? Ou seja, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Isso é em relação ao nosso curso. Então, só para vocês terem uma ideia da importância que é para nós termos acesso à educação. E isso faz com que o nosso dia a dia possa gradativamente favorecer para que, quando houver oportunidades, essas oportunidades sejam alcançadas. Muito bem. Diante disso, nós vamos retomar um pouquinho sobre a questão do conceito de economia.
lembrando o que a gente já viu até agora, a gente percebe que o conceito de economia, ele tem uma preocupação básica da economia se referindo aos recursos naturais. E quando a gente pensa em recursos naturais, a gente pensa só na floresta, na água, na terra, talvez. Qual será a importância disso para a nossa vida? Será que é muito? Será que é pouco? Como será que nós nos comportamos diante da natureza? Muito bem. Vamos imaginar, por exemplo, um objeto que costumeiramente nós usamos, uma caneta. Para que serve uma caneta? Serve para escrever. E para eu fazer a caneta, o que será que eu preciso? Tem gente que vai falar plástico, tem caneta que pode ser de metal. A maioria das canetas que nós usamos é de material plástico. E esse material plástico ele provém naturalmente do petróleo. E o petróleo, como vocês sabem, é um material que vem da natureza. E esse petróleo ele não é produzido de forma abundante na natureza. Não. Ele tem um certo limite de tempo para ser produzido. E mais, é um material escasso. Por quê? Em vários lugares do mundo, o petróleo que está sendo retirado da natureza está acabando. Para que o petróleo chegue à sua produção normal, ele precisa de milhões de anos. Ou seja, não é dias, não são meses, não são anos, mas são milhões de anos para chegar à condição de petróleo. E o homem hoje, no mundo moderno que nós vivemos, consome muito petróleo. Eu disse para vocês anteriormente que no século XXI a água é o combustível mais importante. E por que eu disse isso? Justamente porque sem petróleo, possivelmente nós conseguiríamos viver, mas sem a água, dificilmente nós, seres humanos, sobreviveremos. Muito bem. Então a caneta, que é um material simples que eu uso no meu dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, é um material que provém do petróleo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tem vários lugares no mundo que tem petróleo, ainda. Mas todos esses lugares já estão com o campo praticamente com o uso diminuído. Tá? Ou seja, possivelmente, nos próximos 50, 60 anos, o homem, se não mudar o seu nível de consumo, o seu nível de produção, vai ter problemas com relação ao uso do petróleo. Outra coisa que nós podemos perceber, por exemplo, quando nós fazemos um contrato com uma empresa, né? Então você está na sua mesa, você atende o cliente, vende o seu produto, negocia com ele as condições de compra e aí, naturalmente, você vai produzir um documento e esse documento normalmente é um contrato onde você e o seu contratante vai assinar. Para que você usa o contrato? Porque é um documento que, se der algum problema lá na frente, é uma segurança, tanto para mim, vendedor, como para ele, comprador. Muito bem, é isso mesmo. Então, juridicamente, é um material extremamente necessário. Mas o papel é feito do quê? Ele provém de que material da natureza, por exemplo? Alguém sabe? Muito bem, madeira. Então, para eu ter o papel, eu preciso de madeira.
E para eu ter madeira, eu preciso de florestas. E aí a gente tem um problema sério, porque várias florestas do mundo estão desaparecendo. Ou pela ação natural do homem, né, de derrubar as árvores e essas árvores entrarem no caminho da produção, ou problemas naturais, queima, terremoto. Por exemplo, quantas vezes nós ficamos sabendo que determinados espaços de florestas foram devastados por uma imensa fogueira. E aí o que acontece? São árvores a menos, é material que nós teremos a menos para nossa produção. Hoje em dia existe uma certa conscientização em relação ao uso do papel. Mas será que é em todo lugar? Será que as pessoas realmente têm interesse nisso? Por exemplo, nós ficamos sabendo, num congresso que nós participamos, que a Câmara Municipal de São Paulo, nesse ano de 2012, resolveu inovar de forma ecológica no seu trabalho. E o que eles resolveram? Que todos os processos que têm andamento dentro da Câmara Municipal, a partir desse ano, vão ser desenvolvidos todos de forma eletrônica. Eles querem reduzir o nível do uso de papel a um percentual próximo a zero. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho algumas empresas, e nesse caso é uma empresa privada, não é uma empresa do governo, envolvida num processo como esse, isso valoriza, isso faz com que outros grupos empresariais, por exemplo, outras pessoas que vivem neste mesmo mercado, nesta mesma sociedade, possam, a cada dia, estar contribuindo para que nós possamos usar a natureza, mas de forma responsável, mas de forma equilibrada. Quanto a isso, nós temos uma questão importante a falar. Por exemplo, nós consumimos algo, por quê? Então, você está em casa, né, descansando, de repente, por exemplo, você cisma e aí liga a TV. Quando você liga a TV, você vai assistir o seu programa preferido, né, com a sua família, e entre um intervalo e outro você vê algumas chamadas comerciais, as conhecidas propagandas e publicidades que o meio empresarial utiliza para nos lembrar sobre alguns assuntos que nós devemos consumir. Por exemplo, você está assistindo o seu programa e aparece uma reportagem sobre determinado supermercado, né? Uma propaganda falando daquele mercado. Naturalmente vai vir à sua mente a ideia de que preciso comprar determinada coisa. E quando você possivelmente lembrar que tem que comprar alguma coisa relacionada ao mercado, você vai lembrar daquele mercado que apareceu na propaganda. Além disso, você tem inúmeros outros produtos que são anunciados: vestuário, alimentação, compras em shoppings, ou seja, vários elementos que nós utilizamos no dia a dia, mas que em contrapartida eu não tenho uma exclusividade. Normalmente eu tenho produtos que são vendidos por várias marcas, várias empresas. Como escolher a melhor empresa? Como escolher o melhor produto? É isso que a propaganda tenta nos convencer. É um processo meio que demorado, né? Tem empresas, por exemplo, que segmentando o seu público,
eles vão fazer uma propaganda muito bem direcionada. Outras, nem tanto. Quantas vezes nós assistimos uma propaganda numa televisão, na internet, no jornal e olhamos para aquele produto e na hora falamos, não, esse produto eu não vou comprar por determinado problema, por determinado assunto. Às vezes é o poder aquisitivo, às vezes é o modelo do produto que não nos agrada, ou seja, tem determinados produtos que são consumidos por determinados públicos. Nós somos trabalhadores imobiliários, técnicos imobiliários, ou seja, vamos imaginar que uma empresa vai fazer um grande lançamento de um espaço imobiliário. E para fazer esse lançamento, antes de fazer o lançamento, vamos começar um pouquinho antes do momento de apresentar esse produto ao cliente. A empresa precisa o quê? Produzir. E vai produzir de que forma? Onde será esse empreendimento? Qual o local? Qual a infraestrutura que esse empreendimento vai oferecer? Por exemplo, o condomínio, como que ele vai funcionar? Quais benefícios que o cliente que adquirir o apartamento ou a casa vai ter adquirindo esse espaço? Ou seja, são informações que desde o início os corretores, os trabalhadores imobiliários devem se precaver para poder oferecer para o seu público aquela melhor informação, aquela melhor qualidade para a pessoa que estiver interessada naquele produto. Além disso, quanto que vai produzir? Qual será o tamanho desse empreendimento? Será um empreendimento para 20 mil pessoas? Será um empreendimento para 100 pessoas? Ou seja, qual o grau de quantidade de pessoas que eu vou de alguma forma estar informando, estar negociando este condomínio. Ou seja, se eu tenho um empreendimento para muitas pessoas, o meu nível de propaganda, o meu nível de comunicação será um. Se eu tenho um nível de propaganda direcionado para um grupo segmentado, um grupo efetivamente menor, possivelmente eu vou ter um outro tipo de comunicação para essas pessoas. Muito bem. Então nós vimos o que produzir, quanto produzir e agora como produzir. Então nós temos a ideia do condomínio. Então esse condomínio será produzido para determinadas famílias, Serão produzidas, por exemplo, 2 torres com 4 apartamentos por andar, Um prédio de mais ou menos 15 andares, num local arborizado, num local com infraestrutura adequada, ou seja, onde aquele cliente que adquirir este condomínio vai ter acesso a supermercado, farmácia, padaria, açougue, academias, lojas, bancos, ou seja, ele vai ter uma certa tranquilidade no seu dia a dia, ok? E tudo isso tem que ser pensado antes de efetivamente você começar a construir. Isso é importante para a empresa saber como que ela vai investir, como que ela vai atuar no mercado. Tudo bem? Muito bem. Que tipo de material que será usado nesse condomínio? Se for um condomínio de luxo, eu vou ter que usar materiais mais importantes para eu atingir o meu público. Porque se eu usar produtos que não sejam, e isso não tem a ver com qualidade. Qualidade eu tenho que ter
desde de um condomínio mais simples até um condomínio mais arrojado. Mas eu estou falando de tipo de material. Então, por exemplo, ao invés de usar no chão ladrilho, usar um carpete de madeira, eu posso usar um mármore. Ou seja, essa diferença vai influenciar o cliente na hora da compra e de alguma forma vai valorizar ou desvalorizar esse produto nesse mercado para o cliente. Muito bem, então o que produzir, quanto produzir, como produzir e, em última instância, para quem produzir. Quem que vai comprar esse condomínio? É uma pessoa informada? É uma pessoa que tem outros tipos de informação de outros condomínios que são parecidos? Ou esse condomínio é de alguma forma exclusivo? A questão de preço. O preço que está sendo cobrado para esse condomínio é um valor alto? É um valor de mercado razoavelmente baixo? Ou está abaixo do mercado? Todas essas situações farão com que o meu cliente se interesse ou não pelo meu produto. Muitas vezes nós vimos que muitos jovens recém-casados ou prestes a se casar tendem a procurar um imóvel para comprar. Algumas empresas fazem determinadas feiras de vendas, orientam seus vendedores e chega no momento da compra, por algum motivo, esse cliente não adquire o produto. Normalmente, nós temos que perceber onde aconteceram falhas, onde aconteceram problemas, quais desvios aconteceram nesse caminho para que o cliente, por algum motivo, não adquiriu aquele produto. Às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser um problema de localização. Então vamos imaginar, por exemplo, que você tem um imóvel para ser vendido e esse imóvel ele está numa região onde existem muitos bares, muitos locais de divertimento noturno, danceterias, pizzarias. É um local extremamente movimentado, fica próximo a uma avenida, por exemplo. E o cliente para quem você ofereceu o produto é uma pessoa, é um casal que tem uma vida mais tranquila, que gosta de uma vida mais tranquila. Possivelmente, se eles conhecerem o local e vendo todo esse movimento, vão ter dificuldade em aceitar o seu produto. Ou seja, eles vão procurar um produto que se adeque às suas necessidades. Nós, enquanto consumidores, somos assim. Na cidade, por exemplo, nós temos vários supermercados, mas naturalmente nós escolhemos aquele que mais nos agrada. Pode ser a questão de preço, pode ser a localização. Às vezes eu vou no mercado que é mais próximo da minha casa, às vezes eu vou no mercado um pouquinho mais distante, mas que a condição do custo para mim favorece. Posso escolher um outro mercado que, mesmo distante, ele tem uma excelente equipe de trabalho, onde me atende tranquilamente. Ou seja, são questões que o consumidor está buscando e que o mercado tende a oferecer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do indivíduo, a questão da família, enquanto agentes privados. Então,
já vimos que as pessoas consomem, que as pessoas compram, que as pessoas às vezes deixam de comprar em virtude da propaganda, em virtude da publicidade. E isso faz com que o mercado econômico da sociedade se movimente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que quer fazer o lançamento de uma nova modalidade de casa. E essa casa, por exemplo, ela é construída com os mais recentes produtos, com as mais recentes inovações do mercado ecológico. Você tem na mão um requinte informativo muito grande, um apelo emocional e institucional muito grande. Hoje, a maioria das empresas, a maioria das pessoas tem se preocupado com a questão ecológica, né? Já conversamos a questão do papel, a questão do petróleo, ou seja, hoje esse assunto sustentabilidade é um assunto importante para as pessoas. A mídia tem trabalhado muito essa informação. Então, muitas vezes, uma empresa que investiu dinheiro, investiu equipamento, investiu pessoal, num determinado local, onde, por algum motivo, está tendo problemas de dificuldades com relação à moradia, com relação à sustentabilidade das pessoas, essas dificuldades aparecem na sua trajetória. Muito bem. Nós temos os agentes econômicos, são as empresas. Para a empresa produzir, ela precisa de pessoas. Algumas pessoas vão até me dizer, mas tem empresas que a maioria do que é produzido é feito por computador. Concordo. Hoje, principalmente, muitas empresas utilizam, se não máquinas, mas máquinas com direcionamento, com um acompanhamento de um computador. Só que, para ligar o computador, ou para desligar, ou para ligar a máquina, ou para desligar, eu preciso do ser humano. É lógico que para determinadas máquinas, eu vou ter assim, uma máquina que produza, por exemplo, uma quantidade enorme de produtos por hora. Se eu fosse ter várias pessoas ali produzindo aqueles produtos, possivelmente o meu custo ia ser muito maior. Mas hoje, com a inovação tecnológica em que vivemos, muitas empresas usam esses equipamentos no seu dia a dia para produzir os seus produtos. Muito bem. E isso tem um custo. Tem um custo para quem? Para a empresa e tem um custo para o consumidor, para aquela pessoa que vai adquirir esse produto. Isso é importante a gente perceber porque a economia, ela trabalha nesses dois níveis, o nível de produção e o nível de consumo. Se eu produzir determinada coisa e esse produto, por algum motivo, não for vendido, não for negociado, a minha produção vai ficar emperrada, a minha economia vai estar travada. Não acontece economia sem produção e consumo. Muito bem. E aí entra um agente importante, que é o governo. O governo vai estabelecer leis, vai organizar a economia, vai organizar o mercado para que, no seu dia a dia, na forma mais possível, tranquila e imediata, todas as pessoas que vivem naquela sociedade possam, de alguma forma, participar, possam estar economicamente ativas dentro do seu sistema. Por exemplo, nós temos algumas questões que às vezes o governo age e lá no Congresso
os deputados mudam ou tentam mudar aquilo que o governo decidiu. É um processo democrático, nós sabemos disso, mas muitas vezes quem tem a condição de resolver, de efetivamente mudar a situação, está dentro do governo, né? Então, muitas vezes as pessoas agem, as pessoas colaboram, as pessoas negociam aquilo que vai ser feito no mundo prático do seu dia a dia. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns fatores de produção importantes, para que a gente possa entender qual o grau de importância, como cada fator, cada instrumento é capaz de fazer parte da cadeia econômica. Muito bem, nós temos os fatores de produção que representam os recursos disponíveis para o atendimento das necessidades da população e da geração de riquezas. Ou seja, são mecanismos, são materiais, são fatores que vão fazer com que a produção gere uma certa cadeia de movimentos. Quanto a isso, a gente pode falar primeiro em relação ao fator terra, que se constitui de todos os elementos naturais que serão transformados pelo homem. Nesse sentido, a gente pode falar, por exemplo, da água, da terra, dos elementos naturais, aqueles elementos que estão na natureza. Nós temos as árvores, ou seja, é tudo aquilo que o homem vai, aos poucos, na natureza buscar e, a partir daí, trazer para a sua produção. No segundo momento, nós temos a questão do trabalho, tá? E o trabalho é a ação humana, onde os elementos naturais, os elementos que o homem foi buscar na natureza, serão transformados. E serão transformados para consumo no mercado. Economicamente, isso é muito importante, porque determinadas culturas vão de acordo com as suas necessidades e de acordo com a disposição desses materiais dentro daquela sociedade, investir mais ou menos de acordo com os seus interesses. Então vamos imaginar uma comunidade, uma sociedade que viva próximo de rios, próximo a florestas, e que nessa região existe uma grande quantidade de determinado produto natural. Vamos imaginar o níquel, prata ou até o ouro. Esses produtos naturais terão que ser retirados da natureza para serem consumidos, para serem usados pela sociedade, transformados pelo homem, é lógico, mas que entrem na cadeia econômica daquela sociedade. Eu tenho uma outra sociedade, por exemplo, que vive num lugar mais próximo do litoral, e de repente nesse grupo eu vou ter umas certas quantidades de outros produtos que serão também retirados, que serão transformados e usados para aquela comunidade para poder negociar com outros grupos. Por exemplo, na história do Brasil, né? O Brasil em 1500 foi encontrado pelos europeus. Já faz um bom tempo, né? Estamos em 2012, isso aconteceu em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui, num primeiro instante, eles perceberam que as pessoas que aqui viviam, os nativos, não demonstravam ter tantas riquezas como em outros locais que eles já tinham conhecido.
Por exemplo, de 1500 até mais ou menos 1530, os portugueses não se preocuparam tanto com o Brasil, mas com o interesse de outras nações, franceses, holandeses, que, sabendo da descoberta, sabendo do encontro de Portugal nessa região da América, começaram a se interessar, a entrar neste território. Para evitar isso, Portugal manda várias pessoas para cá. E um dos primeiros elementos que vão ser incorporados por Portugal do Brasil será o próprio pau-brasil. Isso que o homem conhecia como madeira, né? Como árvore, que tinha uma certa cor, um certo tingimento, e que para a Europa era interessante, porque era um produto que ainda não se conhecia tanto. Ou seja, a primeira etapa econômica do Brasil foi o próprio pau-brasil. Em seguida, nós temos o surgimento das capitanias hereditárias no Brasil, ou seja, eu vou ter todo o território do litoral brasileiro, principalmente, todo demarcado e todo cedido a determinadas pessoas. E essas pessoas começaram a produzir. Produzir o quê? Cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, onde várias pessoas vão produzir cana-de-açúcar. Detalhe, nesse processo, o nativo indígena, que era do interesse do europeu, do português, não assimilou a forma de trabalho que o português queria. Na verdade, o índio ele se tornou um arredio diante dessa situação. Como Portugal já conhecia algumas regiões da África, já conhecia, por exemplo, que alguns grupos nativos africanos já viviam de alguma forma invadindo outros grupos, guerreando com outros grupos e vencendo esses grupos, tornando-os escravos, associou essa forma de trabalho para ser trazida para o Brasil. Assim, por mais de 300 anos, Portugal vai trazer escravos da África para o Brasil. E serão esses escravos